Z, com Mário Flávio. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Ainda falando sobre lançamento, né, da programação do São João de Caruaru, Mário Flávio vai começar o comentário dele sobre isso. Mário, uns vereadores, né, presentes, inclusive vereadores de oposição, né, o Silvio Nascimento estava lá, por exemplo, né, e disse que eu vim olhar de perto, né, para conhecer os nomes, mesmo porque a gente sabe que hoje existe uma movimentação na Câmara de Vereadores, né, Mário, em relação aos tipos de atração que se apresentam no São João de Caruaru. E aí o pessoal estava de olho também para poder comentar com propriedade, né, Mário? Bom dia para você. Isso, bom dia a todos. O São João é uma festa, né, Renata, que movimenta a economia como um todo. Isso aí a gente nem precisa destacar, né? Agora é um evento também que é muito político, né? E a gente percebeu aí que a presença de políticos ela foi constante, né? O delegado Eric Lessa, que é o líder da oposição, em conjunto com o Silvio Nascimento, eles estavam analisando, porque tem um projeto na Câmara Municipal que está tramitando, que não é só para o São João, é proibir que o poder público ele contrate, não é, artistas que façam apologia a algum tipo de crime, né? A gente tem aí várias músicas que hoje são sucesso e falam sobre isso, que às vezes os adolescentes nem prestam atenção muito direito na letra. Mas, né, a grade do São João, Renata, ela foi divulgada e não teve nenhuma atração polêmica, assim, digamos assim, entre as que foram divulgadas. Agora, é claro, né, uma grade de São João sempre é uma coisa que vai gerar polêmica todo ano, né? Poderia ter vindo, por exemplo, eu até brinquei e mandei uma mensagem para o prefeito Rodrigo ontem, Zé Ramalho vem? Aí ele me respondeu, disse que Zé Ramalho não viria e deu uma explicação lá. E a gente sabe que, por exemplo, a agenda de Zé Ramalho não é fácil. Ele já disse em algumas ocasiões que, por exemplo, não queria fazer contrato com o poder público por várias razões. Às vezes não recebia, às vezes demorava e tal. Enfim, mas esse é um caso específico. Agora, uma grade sempre gera, né, repercussão política, né, de pessoas que vão concordar, de pessoas que vão discordar, pessoas que queriam que o seu artista preferido estivesse na grade, pessoas que acharam a programação do ano passado foi melhor, desse ano está melhor, a do ano passado teve mais artistas de nome, a desse ano tem mais, enfim, é sempre isso, todo ano é a mesma coisa, a gente já se acostumou. Ô Mário, vamos falar um pouco aqui sobre a mudança de partido do deputado federal Fernando Monteiro. Vai sair do PP e vai para o Republicanos. Fernando Monteiro é um deputado próximo ao prefeito Rodrigo Pinheiro. Essa mudança de partido pode mudar a orientação do aliado do prefeito? Vitor, o Republicanos é mais um daqueles partidos que ele tem um pé fica de olho na missa e de olho no padre, né? Porque, por exemplo, o Silvio Costa Filho, que é o ministro dos Portos e Aeroportos, é desse partido. Inclusive estava ontem na filiação aí do Fernando Monteiro. E ele faz parte do governo Lula. Já o governador Tarcísio de Freitas, ele é oposição ao presidente Lula. Inclusive é um dos nomes apontados aí como possível candidato da direita à presidência o ano que vem, né? Então, assim, é um partido que é bem dividido nessa questão. O Fernando Monteiro está buscando novos ares. Ele viu a possibilidade de se reeleger mais fácil, digamos assim, no Republicanos, porque provavelmente Silvio Costa Filho será candidato ao Senado e aí o irmão dele, mais novo, será candidato a deputado federal. E aí facilitaria, digamos assim, para eleger 3 deputados federais e com isso o Fernando Monteiro teria uma situação bem mais complicada no PP, lembrando que o PP discute a possibilidade de fusão com a União Brasil e aí dificultaria mais ainda a reeleição de Fernando Monteiro. E, ao que tudo indica, Fernando Monteiro deve ser o deputado federal apoiado por Rodrigo Pinheiro aqui em Caruaru. Então, essa mudança do ponto de vista significativo com relação à aliança com o prefeito não muda muita coisa. Agora, a orientação pode mudar a depender dos rumos que os republicanos tomem no ano que vem, né, Vitor? Porque se realmente Tarcísio de Freitas for candidato à presidência, aí talvez o partido tenha que buscar um nome para ser candidato ao governo do estado aqui, né? Ou então coligar, né, apoiar aí. Hoje o partido estaria aqui apoiando João Campos. Ô Mário, você falou do Tarcísio de Freitas. E aí, veja, só um negócio, claro, rapidinho. Se o partido resolve ficar com João Campos, aí, né, fica difícil para Rodrigo Pinheiro, por exemplo, apoiar um deputado que esteja no palanque, que não seja o de Raquel. Então, talvez, diante desse fato, o prefeito possa buscar lá na frente um novo aliado aí para a sua eleição de deputado federal, já que o deputado estadual
o candidato vai ser o Anderson Luiz. Você falou do Tarcísio de Freitas e nós tivemos ontem em três atos, né, movimentos aí que envolvem o Tarcísio de Freitas. Primeiro nós tivemos numa TV aberta um programa que falou sobre violência. E aí uma policial militar apresentava a ficha corrida de um bandido. O que eles fizeram? Lembra aquelas cartinhas que as fãs faziam para os seus cantores, artistas favoritos? Pegavam ali papel A4, juntava um junto do outro, fazia aquele rolo gigante e depois apresentava para o artista. Ela fez isso com a ficha criminal do bandido. E, para tentar mostrar a extensão disso, jogou ali no palco do programa em TV aberta ao vivo. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, pega essa imagem, vai para a rede social e faz uma crítica ao judiciário. Diz, olha, a polícia prende e a justiça vai lá e solta. Por isso essa ficha criminal tão grande. E a policial militar era do estado de São Paulo. Em seguida, vem o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e diz o oposto, que a justiça solta porque a polícia prende mal. Mário. Quem tem esse vídeo aí? Do Tarcísio? Não, da entrevista da Patrícia Poeta, que eu coloquei hoje. Se puder passar esse vídeo pro Vinícius aí, porque é um vídeo rápido, foi uma entrevista da Patrícia Poeta na TV Globo, que as relações públicas da Polícia Militar de São Paulo, ela fala da história de enxugar gelo, né? E me preocupa bastante, sabe, Vitor, porque é uma fala recorrente dos policiais que prendem e a justiça solta, né? E chama a atenção a quantidade de processos que este indivíduo que está solto tem. E aí ela diz, olha, a discussão era sobre segurança pública, né? Ela entrevistando de mulher para mulher, né? Digamos assim. E a policial, ela mostra, né, como é difícil, né, e como é frustrante você prender alguém e ter essa ficha corrida. Vamos só dar um trechinho desse vídeo, que foi uma entrevista ontem à TV Globo. Encerrando a minha fala, o maior problema que a gente tem hoje é reincidência criminal. Sim. Todos os bandidos, né, nos seus 99%, quando a gente faz a prisão, já tem passagem criminal. Aí vocês prendem e mandam soltar. Exatamente. A gente ouve esse desabafo na verdade, de vocês muito grande. Eu até trouxe aqui para vocês. Opa, fez o dever de casa, deixa eu ver. Isso aqui é a ficha criminal de um indivíduo que atua no bairro do Ipiranga. Ele foi preso 16 vezes. Que isso? Gente, é o mesmo criminoso? Sim. Aqui é um rolo, né? E não ele já está solto. Já está solto. Sim. Ou seja, vai cometer mais estrago nas ruas. Sim, por isso que a gente precisa dar informação e da ajuda de vocês, principalmente a imprensa, de forma muito profissional, que nos forneceu esse espaço aqui hoje. Vou ficar, posso ficar? Claro, por favor. Porque até Pronto, então veja. 17 solturas, né? Que vamos dizer assim, se tem 17 fichas criminais... Foram 7 audiências de custódia. 17 audiências de custódia. E o cara tá solto. Aí o governador vai... E dá solta piada pra polícia quando é preso, né? Vocês estão me levando preso, mas... Aí o governador vai, posta esse vídeo. Aí vem a resposta do Ricardo Lewandowski. A gente vai botar aqui a imagem na Experiência da FM. Diz o seguinte: a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar. Como é que você pega... Vamos pegar esse caso isolado aí. Como é que você é ministro da Justiça de um governo que já é muito mal visto da questão do combate à segurança pública, que esse governo de Lula é, e o ministro diz isso? Qual é a motivação da polícia? Por que a polícia prende mal? Existem casos e casos. Então você não pode generalizar nem um caso nem o outro, né? Mas o que a gente vê... Eu vou repetir o que eu disse ontem num grupo de WhatsApp que a gente estava conversando lá sobre questões envolvendo justiça. Veja, se todos os julgamentos que acontecem no Brasil, eles tivessem a celeridade que aquela turma lá do 8 de janeiro teve, imagine como seria a justiça desse país. Porque aquela turma lá, em menos de 2 anos... Todos foram condenados, os que estavam envolvidos lá, né, naquela história, a 17, 15 anos de prisão. Em 2 anos, isso não deu nem 2 anos. A gente viu essa semana, numa TV a cabo, um caso de advogado, não sei se vocês viram, que o advogado faz 5 anos que espera
por uma questão burocrática da justiça. Aí o advogado fez uma peça ao juiz e disse, doutor, em 5 anos uma criança anda. Aí ele deu, o professor Marco Aurélio, que é professor de Direito, deve ter visto, aí ele contou tudo que aconteceu nesses 5 anos. Agora em tom irônico mesmo para o advogado, até isso ganhou uma repercussão. E não anda. Vocês devem conhecer, todo mundo conhece alguém que tem um processo lá. Tá aí a mãe de Renata, tá com um processo no judiciário de Alagoas e o negócio não anda por causa de uma questão burocrática, né? Então, assim, a gente tem hoje um judiciário que atende ao seu bel prazer. Se a coisa interessa, tem celeridade. Se não interessa, não tem. E aí vem o ministro da Justiça com essa fala. Tenha paciência. E eu estou curioso demais, porque Laís disse aqui que vai falar de uma pesquisa que o Brasil está entre os 50 países mais felizes do mundo. Eu queria saber mesmo, sabe, se essas pesquisas são aquelas que aparecem um prêmio de vez em quando. Olha, você foi eleito o melhor radialista, o melhor comentarista político. Quer ganhar o prêmio? A pessoa, quero, certo? Pague 250 que você vai ganhar. Porque não é possível que a gente esteja num momento desse, que a gente tem ovo caro, carne caro, com um judiciário desse, com essa situação que a gente está vendo, com políticos mal avaliados em todos os sentidos, e a gente ainda é um dos países mais felizes do mundo. Ainda tivemos uma pesquisa sobre o judiciário, viu, Mário? Que o judiciário brasileiro custa 4 vezes mais do que a média do judiciário internacional. Então, para além das dificuldades, da celeridade de fazer os processos caminharem, da burocracia, ainda tem um custo. O custo é alto. Altíssimo. E muitos dos juízes de primeira instância no Brasil recebem, com todos os benefícios e penduricalhos, acima da meta do funcionalismo público nacional, o que é incompatível com a remuneração da grande maioria do funcionalismo, né? Verdade, né, Vitor? A gente também não pode... esse meu desabafo aqui foi com relação a essa fala do ministro Lewandowski, né, porque não é fácil ser policial nesse país, né? Como existem policiais que cometem excessos, mas a grande maioria da polícia está para defender o cidadão. Então, assim, a gente também não pode generalizar, porque tem juízes que realmente são sérios. Agora, tem algumas coisas nesse país que todas as áreas, cansa, né? E certamente também tem erro policial, né, de apuração, de apresentação de evidências. Isso vai acontecer também. É preciso que você resolva o problema. Para resolver o problema, tem que resolver integrado. Não dá para ser só a polícia, não dá para ser só o judiciário. Tem muito mais coisa envolvida. O problema é sempre generalizar. Em todas as áreas de atuação, na esfera pública, privada, sempre vão ter os bons e vão ter os ruins. A gente não pode medir todo mundo com a mesma regra. Isso, Renato. Mas veja, uma coisa é uma fala minha aqui, um comentário que outra coisa é o ministro. Que você vai concordar, Vitor vai discordar, o professor Marco Aurélio não vai concordar, a Laís também não vai concordar. A gente está aqui divergindo. A gente, eu tirei uma daqui com essa história da pesquisa, mas a gente não pode generalizar, né? Por exemplo, a minha vida eu considero feliz. Né? Eu mesmo com todas as críticas que eu fiz aqui, mas eu considero feliz. Mas tem gente que não está feliz nesse momento. Somos, em relação ao Brasil, somos mais felizes que a Ucrânia, por exemplo. Por exemplo. Né? Então, assim, se você olhar por esse lado, né, eu estou tirando resenha aqui, mas tem dados, tem científicos, está lá, a gente está mais nessa questão de falando mais de questões pontuais. Agora, uma coisa é um ministro da Justiça abrir a boca para falar um negócio desse, porque isso aí repercutiu ontem no Brasil inteiro. Né, e é muito ruim esse tipo de fala. Mário Flávio, obrigado. Até amanhã, Mário. Valeu, Vitor. Valeu, Renata. Daqui a pouco já chega o meu amigo Marco Aurélio Freire para falar mais de política. Manhã